O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 13 anos de existência, sabe que temos também como objetivo levar até você uma avaliação e uma reflexão diferenciada em várias situações, contemplando as agendas que se colocam no nosso cotidiano. Até porque, conforme sempre digo entre os meus inúmeros bordões, o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. É preciso que você, que certamente forma opinião também assistindo o programa Cidade Real, tenha uma leitura diferenciada dos fatos que acontecem em várias matérias e em inúmeras vertentes, para que você, avaliando estas diferentes ponderações, possa formar a sua opinião. Até porque, também, conforme eu sempre digo, do outro lado da tela tem vida inteligente. E nesta edição, sempre muito concorrida, que atinge picos de audiência, teremos a oportunidade de conversar com uma ilustre figura que sempre que comparece nos proporciona alcançar índices quase incontroláveis de audiência, mas também provoca polêmica, porque tem uma opinião firme, tem uma opinião transparente, sincera, honesta, sem se deixar atingir por mimimis, que é um termo utilizado atualmente na comunicação. Certamente, conforme ele mesmo se definiu, se encontra num momento sem filtro. E tudo pode acontecer durante a gravação. Portanto, trata-se de uma ocasião imperdível que iremos abordar fatos que têm nos chamado a atenção, sobretudo na agenda municipal. Teremos a oportunidade, o privilégio e a honra de conversar com o nosso articulista político, também conhecido pela carinhosa alcunha de Raposa Felpuda da política friburguense. Com essa dica, tenho certeza que você já sabe de quem se trata. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos e mais uma edição inédita do programa Cidade Real, que atinge a sua edição de número 704, contando com o indispensável e necessário trabalho técnico da nossa equipe, composta por Rafael Teixeira, o comedido, Pablo Machado, o eterno aprendiz, sob a supervisão de Marconi JR, o nosso eclético operador técnico, e evidentemente com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, que aqui nos prestigiam nesta gravação diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 30 de agosto de 2021. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento
Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Se você é empresário ou empreendedor, vai gostar muito do que eu tenho para te contar nesse vídeo. Primeiro, eu queria te fazer uma pergunta. Como que você faz para atrair e fidelizar o seu cliente hoje? Cupom de desconto? Promoção? E se eu te falar que existe um jeito muito melhor e vantajoso para você e para o seu cliente? Eu estou falando do cashback, essa tendência mundial de recompensas que chegou agora em Nova Friburgo. Com a Nível Cashback, você oferece para o seu cliente dinheiro de volta a cada compra para ele usar como e quando quiser. Não dê desconto, dê Nível Cashback. Quer saber como? Entre em contato pelos canais de atendimento que estarão aqui na tela. Cashback é vantagem para o seu cliente e vendas para a sua empresa. Axi Saúde tem a melhor oferta para você. Plano Estadual Unimed Nova Friburgo, a partir de 240 mensais. É a sua vez de ter o melhor plano. axisunimed.com.br. É fácil, é seguro, é Axi Saúde. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira e, evidentemente, durante toda a semana na grade da emissora, como também pelas suas redes sociais, como, por exemplo, o próprio aplicativo que você pode e deve baixar para o seu celular e assistir toda a programação da TV Zoom no momento que você, assim, tenha esta disponibilidade. É um modo bastante interessante, moderno, prático e ágil de nos acompanhar. Sendo assim, conforme anunciado, temos a satisfação, o prazer e o privilégio especialmente pessoal, porque desfruto da sua leal amizade, de conversar com o professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, preocupado vascaíno, que aqui comparece, e dessa forma a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se absolutamente honradas com a sua presença. Seja muito bem-vindo, amigo. Muito obrigado, é sempre uma honra. Você sabe que não convida, convoca, né? Então, um convite seu é uma convocação e eu digo presente. Agora, vascaíno não tem mais preocupação, não. Amigo. Não tem, amigo? Vascaíno já está relaxado há muito tempo. Já está relaxado? Já jogou a toalha, professor? Já jogou a toalha. 20 anos de desmandos dá nisso. É, aí, professor. Né? Então, você vai fazer o quê? Né? E o futuro do clube de tantas glórias e tradições é bastante preocupante. Muito preocupante. É uma instituição de uma belíssima história. Sem dúvida. Que vive hoje de passado, né? Esse passado que você diz de inclusão social, não só esportivo, né? Não só o passado esportivo, mas de inclusão social, de uma abertura de portas para os menos favorecidos, né? Quando o futebol era muito elitizado, os negros não podiam participar. Exato. Né? E negros, operários e analfabetos eram excluídos. E o Vasco abriu a porta, o Vasco da Gama abriu as portas para essas pessoas. Né? E, então tem esse trabalho de inclusão social. Mas ao longo do tempo, passou por mãos de pessoas inescrupulosas, pessoas que
que se acharam maiores do que a instituição, e vai custar se recuperar. Não acaba não vai fechar não, mas a recuperação é lenta e gradual. E sofrida. E sofrida, claro. Porque uma instituição que tem 20 milhões de torcedores, né? Exatamente, Não amigo. é uma história centenária qualquer, aqui. né? Exatamente. Infelizmente está nessa situação pelos desmandos ao longo do... Sem querer citar nomes, né? Que muitos não estão aqui nem para se defender mais. A instituição vai seguir a trancos e barrancos, mas o momento é delicado. Professor, como também é delicado o atual momento do cenário político. E aí me refiro de uma forma assim, bastante abrangente, quer seja no âmbito federal, estadual ou municipal. E abordaremos estes aspectos aqui durante esta conversa que sempre proporciona a você que nos assiste uma reflexão, uma avaliação diferenciada. Você que reputo ser um agente que teve uma participação absolutamente exuberante na política municipal, tendo sido vereador por 5 mandatos consecutivos, alcançando a presidência da Câmara Municipal, inclusive também ocupando o cargo de secretário municipal. E você também tem acompanhado com riqueza de detalhes toda a movimentação política que acontece no nosso país. Isto posto, você entende que o momento é extremamente preocupante, face inclusive às convocações que já estamos observando nas redes sociais para um 7 de setembro, que de um ato cívico pode se transformar num ato político? Sem sombra de dúvidas, Zuri. Isso é extremamente preocupante, porque nós estamos assistindo aí duas vertentes políticas que não deixaram os palanques pós-eleição de 2018. O presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores continuam em campanha. Exatamente. Né? E o Haddad, agora o Lula solto, né, já saiu da cadeia, também continua em campanha. E isso está radicalizando o momento. Amigo. Né? Exatamente. O presidente não faz por onde pacificar o país. Ele insiste na questão do confronto. Por outro lado, os opositores da mesma maneira. Mas acontece que existe vida inteligente fora dessas duas vertentes. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. O fato de eu não ser Bolsonaro não me obriga a ser Lula, de forma alguma. Eu não tenho essa obrigação. Até porque a democracia nada mais é que a convivência pacífica entre contrários. Eu não posso admitir acabar uma amizade por conta de um posicionamento político. Né? Por conta da minha opinião, eu não vou mais conversar com fulano de tal porque ele pensa diferente de mim. Então eu sou tudo menos democrata. Né? E a pessoa que pensa dessa maneira não está preparada para essa divergência de ideias. A política, eu sempre vi a política dessa forma, é a discussão de ideias ou a falta delas. Por que eu tenho que dizer que a vida pessoal de fulano de tal, a vida pessoal de Beltrano, isso não tem nada a ver. Tem a ver, tem que ser analisado a questão dos projetos, das ideias, daquilo que a pessoa pode oferecer como experiência para melhorar esse país. Nós temos um país, Zuri, fracassado em vários setores, e não é desse governo, não. Um dos grandes fracassos nossos é a educação. Né? Um país em que a educação não é levada a sério nunca vai ser uma grande nação, vai custar a engrenar.
E nós temos aí situações, eu digo sempre isso, você vê aí as grandes autoridades desse país com salários vultosos, tem aquele teto salarial que não pode passar, mas aí vem os penduricalhos. E de vez em quando sai no jornal aí o superintendente disso, o ministro daquilo, e não sei quem, 75, 80, 90 milhões por mês. Aí você vê um professor no final do mês, ele vai lá receber o salário dele, mil e poucos reais. Isso não é salário, é multa. Multa. É multa. Quer dizer, então, essa discrepância dessas coisas no país precisam ser corrigidas. Aí você vê um Congresso Nacional, hoje eu estava lendo os jornais de hoje, e há uma briga do presidente da Câmara com o presidente do Senado por causa de pauta de projetos, coisas que são aprovadas na Câmara, que vão para o Senado, do Senado não anda e vice-versa. Aprova na Câmara, o Senado emenda, tem que voltar para a Câmara. Quer dizer, não, o poder legislativo nas suas duas casas, nível federal, não está se entendendo, né? E isso é extremamente preocupante, sem falar na relação conturbada entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário, a ponto do presidente da República pedir o impeachment de um ministro do STF. Exatamente. Eu não tenho notícia disso ao longo da história, nunca ouvi falar. Pode ser que já tenha acontecido isso, mas eu não me recordo de ter conhecimento desse fato, que é gravíssimo. Sem dúvida. É gravíssimo. Sem dúvida. Significa que o chefe do Poder Executivo não tem a mínima confiança no Poder Judiciário, na sua colocação maior, que é o STF, né? Aí os apaixonados, aqueles que analisam as situações pela emoção e nem pela razão, mas aquela casa é isso, aquela casa é aquilo, só que aquela casa pode ser isso, aquela casa pode ser aquilo, mas ela tem que trabalhar dentro das leis. E quem faz lei não é ministro do STF. Não é verdade? Ele interpreta a lei. Ele interpreta a lei. Então, onde está o erro? O erro está lá, no Congresso, né? O Congresso é que referenda isso. O Ulisses Guimarães dizia que o Congresso tem momentos que ele é... que o Legislativo tem momentos que ele é executivo, né? E o Executivo tem momentos que é legislativo, quando faz a proposição de leis. Mas saem desses dois aquilo que vai balizar a atuação da STF. Nenhum ministro cria lei, nenhum ministro, nenhum juiz, nenhum promotor. Não criam leis, né? As leis são criadas onde? No Poder Executivo ou por propostas. As leis são criadas no Poder Legislativo ou por propostas do Executivo. Agora, professor, conforme você sentenciou, inclusive, em sua última participação aqui no programa Cidade Real, nós estamos num momento da vanguarda do atraso. Sem dúvida. E também, conforme você sempre reafirma, o nosso compromisso com a mediocridade continua, professor? Continua. É extremamente lamentável que você observe isso tanto no poder central quanto nos estados, especificamente aqui no estado do Rio de Janeiro. E aqui em Friburgo, então, a mediocridade está aí há 20 anos. Há 20 anos? Há 20 anos. Você não vê uma ação que coloque Friburgo de volta ao protagonismo que sempre teve. Porque, Zuri, nós estávamos vindo agora para fazer a gravação do programa e nós estávamos observando o leito do Rio Bengalas pós a contenção de suas margens. Canalização. Aquilo ali é o exemplo de quê? É da mediocridade. Porque o rio está completamente assoreado, verdadeiras vegetações ao longo ilhas. Né? Ilhas. De vegetação dentro do leito do rio. Dentro do leito do rio, que vai constituir em quê? Em barreiras. Sem dúvida. No período de chuvas.
Aí nós estamos em plena época de estiagem, você não vê nenhuma ação do governo do Estado e nenhuma cobrança do governo municipal para que essa limpeza seja feita. Aí vai chegar lá o período de chuvas, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, as coisas têm muitas chances de voltar a acontecer, aí vão começar a procurar culpados. Mas são dois culpados nisso aí. É o governo do Estado, que não faz, e o governo municipal, que não cobra. Porque o prefeito do município como Nova Friburgo, ele tem que ser recebido em qualquer repartição estadual e em qualquer repartição federal com todo respeito e com toda a honra. Porque ele dirige um município que não é um município qualquer. Ô Zuri, nós não somos um município qualquer. Observe a pujança da nossa economia, mais por conta da iniciativa privada do que por ações dos órgãos públicos. Esses grandes atacadões que estão procurando áreas aqui em Friburgo para se instalar, eles não estão vindo para cá pela nossa paisagem. Sem dúvida. Não é? Ah, vamos para lá porque o clima é muito bom. Eles estão vindo para cá porque eles observam que Friburgo é polo de uma região que antigamente pegava só os municípios aqui do centro-norte e do noroeste do estado. Agora, a quantidade de serviços que o município oferece na área educacional, hoje nós somos um polo universitário, né? Na área educacional, na área de saúde, na área de prestação de serviços, essa quantidade de serviços oferecidos atrai até os municípios vizinhos do estado de Minas Gerais. Você faz aqui em Nova Friburgo hoje exames de alta complexidade. A rede privada de saúde em Nova Friburgo, os nossos hospitais, as nossas universidades, pela qualidade dos serviços que prestam, atrai esse povo para cá. E esse povo, ao vir a Nova Friburgo, ao vir para cá, gasta. Sem dúvida. Gasta nesse comércio. Sem dúvida. Então não pode ter um governo qualquer. O prefeito de Nova Friburgo, o vice-prefeito, o presidente da Câmara, tem que ter autoridade para chegar às esferas superiores, representando com dignidade o nosso município. E fazer valer essa importância. Nós temos aí, Zuri, aquela barreira na serra. Está há quase 2 anos aquilo ali, ou mais de 2 anos, naquele siga e pare. Quer dizer, ninguém toma uma providência, agora é o Estado que vai fazer. Espera aí, é o Estado que vai fazer? Ficou decidido que é o Estado que vai fazer? Então, o prefeito de Nova Friburgo deveria oficializar ao governo do Estado que aquele trecho do pedágio de Boca do Mato tem que ser extinto, enquanto o Estado estiver fazendo aquela obra. Porque se somos nós que estamos, nós que eu digo contribuintes, tendo veículo ou não tendo veículo, passando lá ou não passando, somos nós que vamos pagar a obra. Então, para que ter o pedágio nesse período? A mesma coisa a iluminação pública. Nesse momento que o governo federal, o ministro aí da Economia, o Paulo Guedes, disse que mal faz subir um pouquinho a conta de energia elétrica. Não faz para ele. Mas quem tem o salário ali contadinho, essa bandeira vermelha faz uma diferença muito grande. Não é? As contas de energia elétrica, veja que nós estamos falando das 3 esferas de governo. As contas de energia elétrica, cada mês elas vêm mais caras. Né? Essa bandeira que eles colocam aí, ela vai subindo, vai subindo. Então, o que o prefeito de Nova Friburgo tem com isso? Nada. Ele não tem nada com isso. Mas o que ele pode fazer para minimizar? Ele, nesse momento, ele poderia pegar os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro e suspender a cobrança da taxa de manutenção dos pontos de iluminação pública. Suspender. Suspender. Por quê? Ele tem em caixa, pelo serviço que não estava sendo prestado,
a prefeitura tem, por conta de arrecadação disso que nós pagamos, guardados 15 milhões de reais. Ele arrecada todo mês 1,5 milhão. Esses 4 meses que ele cortaria essa taxa de manutenção dos pontos de iluminação pública, além de ajudar a população no valor da sua conta de energia elétrica, ele injetaria na nossa economia 6 milhões de reais, Uri. E quando a economia recebe um aporte desse, você tem mais emprego, né? Você tem mais facilidade, você facilita a vida do contribuinte e você cria situações para movimentar o mercado dentro da cidade de Nova Friburgo. E se ele tem 15 milhões guardados, ele vai deixar de arrecadar 6, mas vai injetar esses 6 na economia. Então isso tem que ter a visão do administrador. É isso que está faltando. O que eu posso fazer? O prefeito não pode entrar no rio para limpar o rio. Não pode. Isso é obrigação do governo do Estado. A legislação não permite. A legislação não permite. Mas o prefeito pode usar o cargo delegado por todos os friburguenses. Porque a partir do momento, ele teve 22.500 votos, mas a partir do momento que ele tomou posse, ele é prefeito de todos os friburguenses. Agora, professor, nessa linha, você está corretíssimo e eu até me recolho, embora seja também igualmente empolgado nas tratativas dessas questões, mas precisamos ouvi-lo, né? Não obstante a sua vasta cabeleira branca, como também o seu conhecimento de bastidores e corredores da política, lhe conferiu a alcunha de raposa felpuda. Isso é coisa sua, né? Da política friburguense. E sendo assim, amigo... Mas raposa do bem, né? Não, do bem, certamente. Sempre. E um outro imbróglio, professor, que se apresenta, e ainda não solucionado, não definido, o que causa muita preocupação à população friburguense, especialmente aqueles que são usuários do transporte coletivo, é essa situação extremamente precária, que não pode persistir. Houve, eu entendo, equívocos de todas as partes e certamente não me caberia passar pano sobre nenhuma delas, mas entendo que esta situação precisa ser resolvida. Além do usuário do transporte coletivo, o empresariado se mostra extremamente apreensivo, porque precisa que esse serviço seja prestado com qualidade para que seus colaboradores cheguem à sua empresa. Tentou-se uma contratação emergencial com um determinado grupo que não cumpriu com nenhuma das exigências previstas em contrato e, ao término, como se colocasse uma cereja no bolo, com todo respeito à deliciosa fruta, jogou a toalha pedindo anulação do contrato que havia firmado. Ou seja, a confusão, o imbróglio, a situação extremamente embaraçosa, para ser bem comedido, continua. Isto posto, queremos ouvi-lo. É a aventura amarela, né? Aventura amarela, porque... Olha, deve ser até por isso... surpreendente, amigo. Deve ser até por isso que a municipalidade vem pintando aí seus equipamentos de amarelo, já que não conseguiu trazer Itapemirim, que fique a cor dela. Agora, isso é muito grave, muito sério, isso foi de uma irresponsabilidade. Eu participei aqui do primeiro painel da TV Zoom. Exato. Fomos eu, o Paulo Valente, o secretário-geral de governo, que também abraça a Secretaria da Casa Civil. E aquilo virou piada no município, a declaração do supersecretário de que estava chegando em Nova Friburgo. Bom, isso antes dele, o vice-prefeito disse que a coisa seria um transporte coletivo de outro patamar,
usando a linguagem rubro-negra. Exato. Né? E nada contra o Clube Regatas do Flamengo, está atropelando todo mundo aí. Imparável. Mas seria um transporte coletivo de outro patamar. Aí vem o supersecretário e tem a ousadia, que ele foi ousado, de colocar no painel de que a empresa não viria para cá, para Nova Friburgo, visando o lucro, e sim para fazer disso aqui uma vitrine, porque ela estava entrando nesse ramo de transporte urbano, e aqui seria a vitrine. Bom, se ela for embora antes de chegar, que vitrine é essa, né? E pior, colocar da maneira que colocou e agir da forma como agiu, segundo até elementos da própria CPI, depoimentos da própria CPI da Câmara, e atitudes que nós vimos, a cidade toda viu, o secretário-geral e secretário da Casa Civil, em determinados momentos, atuou como advogado da empresa, da suposta empresa que viria para cá. Eu entendo, Zuri, que quando a empresa jogou a toalha e foi embora, ela deveria ter vindo aqui com um ônibus e ter levado o subsecretário também. Ter levado o supersecretário. Porque ele, no meu modo de ver, depois de tudo que ele falou, de tudo que ele agiu como pessoa pública, a pessoa dele, não estou falando aqui, estou falando do agente político. Não discutimos pessoas. Não. O agente político, depois de tudo aquilo, ele não tem condições técnicas de ficar no governo. Não tem. Ele não tem. Todas as entrevistas que ele deu, aqui no painel, no outro programa aqui do Pensando Nova Friburgo. Exatamente. Né? Eu acompanhei tudo. Não tem condições. O governo Johnny Maicon tem de substituí-lo para começar, como ele diz, do 0 a 0. Né? Ele não tem mais condições. Meu modo de ver. Estou falando da minha experiência política. Sem dúvida. Experiência política desses Você está propondo a reflexão. Reflexão. Não dá mais. Dentro da administração... No futebol não tem aquele negócio tem que ser demitido no vestiário. Quando o time vai mal, vem 3, 4 derrotas, 5 derrotas, na quinta o presidente demite o treinador no vestiário. Isso quantas vezes nós já assistimos? Muitas. Não é? Então, quando chegou o ofício da Itapemirim, pedindo a nulidade do contrato, ficou caracterizado que aquilo era uma aventura. E quem estava patrocinando a aventura não pode continuar no governo, porque perde o respeito dos servidores. Passa a ser o quê? Motivo de chacota. A pessoa olha para... Pô, é o secretário-geral, ele tem 2 secretarias, secretário-geral, secretário da Casa Civil. Das mais importantes. Das mais importantes. O servidor olha para ele e aí, como é que é? Não é? Então, até pelo bem dele, pela carreira política, pela trajetória, ele deveria pedir para sair. Não pediu, cabe ao prefeito a exoneração. A minha opinião, e é pública, né? Sem dúvida, amigo. Sempre será. Então, eu não sem entrar no mérito pessoal, estou analisando os fatos. Daí, eu falar para você que essas coisas acontecem e vão jogando Friburgo na mediocridade política. Vão jogando. E não vão aparecendo as soluções. Essa questão do transporte coletivo não precisava ter chegado a esse ponto. Concordo plenamente. O governo passado é o grande culpado disso tudo. Quando em setembro de 2018 se encerrou o período de contratação com a atual empresa. De lá para cá vem se adiando a solução. E você lembra que o procurador da época, do início do governo do Renato Bravo, alertou ao comando geral da prefeitura da necessidade de começar a trabalhar o edital, tendo em vista esse prazo estar curto. E brincaram com a coisa.
houve até uma crise institucional que acabou com a queda do procurador e do então secretário-geral de governo. Os dois caíram e o edital não saiu. E a confusão está aí. Professor, só acrescentando, houve... denúncias até, né? Também, mas houve duas possibilidades através de um certame licitatório no governo anterior para que empresas assumissem o serviço pelo prazo inicial de 10 anos, renováveis por mais 10 anos. Mas o edital, além de conter equívocos grosseiros, não se mostrou atraente para nenhuma empresa que opera no setor a nível nacional. Exatamente. Ou seja, as duas licitações, amigo, que aconteceram... Foram feitas para não acontecer. Foram desertas. Exatamente. E aí, também a administração tinha que já ter tomado uma providência para firmar uma contratação emergencial nos moldes que mostrem interesse do poder concedente, da empresa que presta serviço e, sobretudo, dos usuários, para que essa questão fosse pacificada. Você que acompanha muito o noticiário municipal, este tema tem sido repetidamente divulgado em todos os veículos de comunicação. Eu digo até mais do que a própria situação da pandemia, porque está incomodando tremendamente todos os friburguenses. Exatamente. Isso Você pode imaginar a cidade sem transporte coletivo? Não pode. Aí essa brincadeira começa lá em 2001. Brincadeira? Isso é brincadeira. Começa lá quando a prefeita de então assumiu, reduziu o preço da passagem sem nenhum estudo técnico, reduziu de 1,10 para 90 centavos. Permitiu uma quantidade de vans enorme na cidade. Desordem. Não é? Uma desordem administrativa. A companhia, na época, entrou com recurso, ganhou uma indenização, a passagem voltou para 1,10. O município tem que pagar essa indenização, está ainda, já passa de... São valores exorbitantes. Sem dúvida. Que nós vamos ter que pagar por uma medida demagógica feita à época. E depois, quando foi feita a licitação, em 2007 ou 2008, Zuri, dividiram o município em 2 lotes. Um lote é rentável, vai ter sempre alguém interessado. E o outro não é rentável. Tudo isso com tarifa única. Então, para esse lote rentável, aparece interessado. Para o outro, não. Aí tem que fazer um acordo para a companhia que venceu o rentável operar de forma precária o outro. Por que já não corrige isso de uma vez? Então, essas coisas precisam ser devidamente, já que vai ter outra licitação, vai ter que ser feita após esse emergencial, que essas coisas sejam devidamente analisadas, para que faça uma coisa decente. Eu falei da outra vez aqui, contrato da concessão de coleta e destinação final do lixo terminou em 2018. Tinha uma cláusula que permitia, tem uma cláusula que permite a prorrogação por 5 anos. Foi usada essa cláusula. Termina quando? Em 2023. Já é tempo da prefeitura pensar nesse edital, começar a montar esse edital. Porque vai acontecer lá na frente, continuar dessa forma, vai acontecer lá na frente de nós termos problema na coleta e destinação final do lixo, que é um dos fatores que concedeu a Nova Friburgo a 6ª posição na questão do ICMS verde. É a coleta e destinação final do lixo, que o município de Cachoeira de Macacu ficou em primeiro lugar, dentro de todo o conjunto, e o tratamento de esgoto. Nova Friburgo vai receber, por conta disso, segundo as informações, 7 milhões de reais dentro desse ICMS verde. Quer dizer, é uma coisa que funciona. Sem dúvida. Se funciona, cuidado para que não venha acontecer o mesmo com o transporte. E aí ter que se fazer uma contratação emergencial para o mesmo serviço.
daqui a 2 anos nós vamos estar aqui falando que não aconteceu. Será, professor? Isso é uma profecia? Ó, Zuri, um edital desse não é simples. Não é. É uma peça Não é, às que vezes, exige muito detalhamento. esse edital foi aprovado quando eu era o presidente da Câmara. O edital do lixo. Foram 2 anos preparando. 2 anos preparando para chegar uma coisa enxuta lá na Câmara Municipal. Eu lembro que, à época, teve uma grita muito grande, porque vai pagar taxa de coleta e destinação do lixo, mas o nosso IPTU, você vai lembrar que eram 2 parcelas. É IPTU e TSU. Exatamente. TSU, que era a taxa de serviço urbano, foi retirada. Ficou só o IPTU. No lugar dela veio a taxa de coleta do lixo domiciliar, que é o serviço de excelência, é o melhor avaliado. Sem dúvida. E que coloca Friburgo nessa posição de 6º município no estado do Rio de Janeiro. Era 10º, veio para 6º. Se continuar trabalhando dessa forma, daqui a pouco está lá na frente, junto a outros municípios. Eu disse para você, caríssimo telespectador e telespectadora, até porque a nossa audiência feminina é absolutamente predominante para a satisfação pessoal deste vaidoso apresentador, o que nos compromete, sobretudo, com conteúdo de qualidade, com informação de utilidade pública, que o convidado está no seu melhor momento sem filtro. Ou, como sugeriu o nosso assessor da produção, Pablo Machado, O aprendiz. o eterno aprendiz, que também a raposa felpuda se encontra no seu momento turbos. Sensacional, professor. Você tem que... Pela nossa audiência, você viria aqui sempre, entendeu? Mas, às vezes, a agenda não permite, nós temos também que contemplar outros assuntos. Exatamente. Mas, Uri, você vê quantos candidatos tivemos a prefeito em Nova Friburgo, né? Nessa última eleição, e o resultado que está aí. Tem que entender o prefeito, vou falar mais uma vez, precisa entender, ele, qualquer um que sentar naquela cadeira, sentou lá, é prefeito de todos nós. Sem dúvida, sem dúvida. Não é prefeito de facção. De seus eleitores, de não. seus eleitores. Eu vou governar para isso, para aquilo, não sei o quê. Depois até, prefeito, sugiro, vou te mandar o nome de um livro aí interessante do Jimmy Carter. Vou mandar para você depois. Com presente. Como presente. Interessantíssimo. Muito bom, professor. Muito bom. Como também, professor, quando aqui comparece, me provoca momentos aqui de, eu diria assim, muita atenção, porque me considero seu aluno, pelo menos de maneira intelectual, uma vez que não fui nos bancos escolares e, dessa forma, sou exceção da regra, porque a grande maioria dos friburguenses, nascidos aqui ou não, foram alunos do professor Jorge Carvalho, emérito professor da disciplina de matemática. Matemática e física. Eu fui ao evento sábado, muito interessante, e em determinado momento um ex-aluno falou aqui, vou juntar todos os colegas aqui, vai dar 3 salas de aula. Todos que foram meus alunos. Parabéns, amigo. Como muito também bacana. Você que tem aderido à nossa campanha de sobrevivência, campanha pela vida, também está de parabéns. Tenho tido a afirmação que as pessoas estão se sensibilizando por esta necessidade da doação de sangue. Até porque, conforme também me ensina o professor Jorge Carvalho, sangue é um item que não se produz em laboratório e nem tampouco consegue ser licitado ou mesmo adquirido pela administração pública. Depende da sua solidariedade. Doar sangue, além de ser um ato de amor,
é um gesto de sobrevivência. O programa Cidade Real continua firme e intransigente nesta campanha motivacional. Vamos juntos acompanhar. E, na sequência, lhe apresentamos as seguintes informações úteis para seu devido conhecimento. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação. Diariamente, de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 11h30 da manhã. Vale se solidarizar. E dessa forma também me sugere e me orienta o ilustre convidado, o professor Jorge Carvalho, que remeta um beijo especial à querida Maria Bonita, que evidentemente é uma alcunha de uma competente funcionária e que sempre nos acompanha nas redes sociais e cerra fileiras comigo, uma vez também que não foi aluna do professor Jorge Carvalho e que trabalha no Hemocentro. Querida, um beijo para você e brevemente estaremos juntos, pessoalmente, quando irei promover a minha solidariedade ao Hemocentro. Depois do intervalo, retornaremos conversando com o professor Jorge Carvalho no seu melhor momento sem filtro. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Se você é empresário ou empreendedor, vai gostar muito do que eu tenho para te contar nesse vídeo. Primeiro, eu queria te fazer uma pergunta. Como que você faz para atrair e fidelizar o seu cliente hoje? Cupom de desconto? Promoção? E se eu te falar que existe um jeito muito melhor e vantajoso para você e para o seu cliente? Eu estou falando do cashback, essa tendência mundial de recompensas que chegou agora em Nova Friburgo. Com a Nível Cashback, você oferece para o seu cliente dinheiro de volta a cada compra para ele usar como e quando quiser. Não dê desconto, dê Nível Cashback. Quer saber como? Entre em contato pelos canais de atendimento que estarão aqui na tela. Cashback é vantagem para o seu cliente e vendas para a sua empresa. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de opinião. É preciso que tenhamos opinião e que seja pública. Até porque, por vezes, promove o contraditório. E o contraditório incomoda, mas é saudável, como faz semanalmente a brilhante e belíssima doutora Aline Freitas Spinelli, professora de Direito Penal e advogada criminalista, quando aqui manifesta a nossa opinião. E nesta edição, um tema
muitíssimo oportuno. Vamos juntos acompanhar. Não adianta vender seu voto e viver com medo de bandido. Não adianta vender o seu voto e viver sem hospital. Não adianta vender o seu voto e viver 4 anos sem emprego. Não adianta vender o seu voto. Temos que ter consciência, pelo menos, de onde estamos e para onde queremos ir, como queremos acordar amanhã e nos próximos 4 anos. É muito importante observar e entender que a política não é um jogo, nem um campeonato de heróis ou mitos. Nós temos que entender a importância desse instrumento maravilhoso que é o voto e a democracia. Eu, por exemplo, vou dividir com vocês aqui no Opinião Pública que eu, até o presente momento, ou eu no momento, não tenho partido político. Não me considero uma pessoa de esquerda, não me considero uma pessoa de direita e não me considero uma pessoa de centro. Eu tento buscar as minhas escolhas baseadas no discurso daquela pessoa que eu entregarei à procuração para administrar o meu dinheiro, para administrar a minha cidade, o meu estado, o meu país e a minha família. É importante que tenhamos consciência de que a pessoa que estamos dando esse poder, ela estará com esse poder por no mínimo 4 anos para gerenciar toda a nossa vida. E é por isso que o Opinião Pública vem aqui trazer de novo a ideia e aquela pérolazinha de reflexão acerca da importância de quem iremos eleger em 2022. Eu ainda não escolhi meus candidatos. E para quem também não escolheu, fica aqui a ideia e a reflexão. Vamos analisar a história pregressa dessa pessoa que daremos procuração. Vamos analisar o discurso, o poder de debate. Vamos analisar quais são as estratégias e o que de fato é viável e é acreditável e é crível para que a gente possa depositar ali o nosso voto numa esperança de uma vida digna. Um exemplo disso foi a discussão na semana passada acerca da polêmica da volta do voto impresso. Essa polêmica trouxe de volta às redes sociais aquele debate de direita, esquerda, polarização, direita, voto impresso, esquerda, voto digital. E, na verdade, não é isso que está em jogo, apesar de ser isso que foi jogado nas mídias. Mas vamos analisar o que seria de bom e o que seria de ruim, sem colocar as paixões no meio da nossa reflexão. O voto impresso já existiu no Brasil, o voto impresso não foi uma experiência boa, aconteceu muita fraude e não é um caminho ainda viável para que se busque uma lisura. Em primeiro lugar, foi estimado um gasto de 2 bilhões de reais para colocar isso em prática, no momento em que a gestão disse que não poderia arcar com a internet na escola pública, porque isso iria ferir a lei de responsabilidade fiscal. Então a gente pensa, o que está em jogo não é a lisura, e sim a vontade de se perpetuar no poder. Não estou aqui levantando bandeira de voto digital ou de voto impresso, até porque eu, pessoalmente, tenho algumas coisas a favor e alguns argumentos contra. Podemos discutir isso num outro momento, apesar de já ter sido decidido. O que a Opinião Pública hoje quer trazer para dividir com vocês é: vamos analisar todo o contexto e toda a situação baseado em fatos, em comprovações, baseado no que será investido do nosso dinheiro. Não vamos colocar as paixões por heróis ou mitos. Vamos sim avaliar o que seria melhor para a educação, para a democracia, para a saúde e para a nossa cidade, nosso estado e nosso país. Ficou claro que essa discussão do voto impresso foi uma discussão de partido político e de polarização. Por quê? Ao meu ver,
Sabe quando a gente liga a rádio e ouve uma música e pensa assim, já ouvi essa música antes? E percebe que essa música era apenas uma versão de uma música que a gente já ouviu em inglês. E foi esse o sentimento que eu tive com relação à discussão do voto impresso. Essa música a gente ouviu lá nos Estados Unidos, com toda aquela luta na última eleição, quando o presidente perdeu a eleição e quis discutir sobre essa mudança de um voto que já foi impresso e não deu certo. Sim, pode ser aprimorado, pode ser válido, mas é importante analisar o gasto e qual a intenção. Essa é a nossa opinião, que é pública, executando sempre o caminho do contraditório, o caminho do pensamento, o caminho da discussão, do debate equilibrado, do debate sem paixões, de um debate muito harmonioso e um debate que possa fazer a diferença na nossa vida. A nossa opinião é pública. Até semana que vem. Coragem, ousadia, competência, sabedoria, sensibilidade emolduradas. E esse símbolo aqui agora está se tornando muito conhecido, sobretudo nas transmissões esportivas, pela beleza absolutamente harmoniosa de doutora Aline Freitas Spinelli. Conforme ela disse, e reitero, o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. Professor Jorge Carvalho, escritor e jornalista, entre seus merecidos títulos no seu vasto currículo. Estamos na reta final do programa, mas, entretanto, rapidamente queremos lhe ouvir acerca da recente criada CPI para apurar possíveis irregularidades na contratação emergencial do transporte coletivo no Nova Friburgo, até porque você presidiu a primeira CPI criada pela Câmara Municipal, isso no início dos anos 2000. 2000, é. Foi aquela chamada CPI dos 30%, né, que a prefeita de então, segundo denúncia do seu ex-líder de governo, à época, vereador Vanozinho, que tinha assumido a liderança do governo, depois rompeu com a administração municipal e participou de uma reunião em que a prefeita pediu aos seus secretários, exigiu deles 30% dos seus vencimentos para cobrir despesas oriundas da campanha política. A denúncia foi feita na tribuna da Câmara e dali foi aberta a comissão parlamentar de inquérito. Foi a primeira CPI da Câmara de Nova Friburgo e eu tive a honra de ser o presidente. A CPI teve princípio, meio e fim. Ela ouviu todos, deu direito de ampla defesa a todo mundo e concluiu o seu relatório e foi que virou depois uma comissão processante da própria Câmara e também entregue ao Ministério Público. Aí o governo municipal da época conseguiu derrubar a comissão processante na véspera da votação dela, que sugeria a cassação do mandato da prefeita, segundo eles diziam lá, eu não fui da comissão processante, eu não fiz parte. Entendo que é um instrumento da Câmara Municipal, é um instrumento do Poder Legislativo. O presidente tem por obrigação dar todas as condições para que ela funcione e as primeiras informações são de que existem fatos extremamente relevantes. Não é o fato da Itapemirim não ter vindo para Friburgo que acaba o objetivo da CPI, porque não é a Itapemirim que está sendo investigada, são os atos administrativos praticados por aqueles atores, alguns deles nós já até citamos aqui
nessa entrevista de hoje. Então, parabéns à presidente Priscila Pita pelo comando, pela firmeza e pela vontade de levar adiante. E se lá na frente não tiver nada demais, está esclarecido. E se tiver, que os culpados sejam devidamente punidos. Professor, brilhante encerramento. Nós teremos a oportunidade de nos debruçarmos, o que é um termo ótimo, sobre esta CPI mais adiante, quando ela tiver com seus trabalhos melhor desenvolvidos, até porque no mês de outubro, todas as edições do programa Cidade Real recebem mestres por conta do mês do professor. E você desponta, encabeça a lista dos convidados para o mês de outubro. E aí poderíamos discorrer sobre esse tema com mais tranquilidade e propriedade. Perfeito. Foi uma grande satisfação tê-lo aqui. Você que sempre comparece, amigo, nos ensina, além de proporcionar picos de audiência. Eu aprendo muito também com vocês. Agora, vou dizer uma coisa para você, o Pablo não é aprendiz, não, ele é craque. Ele é craque, ele não é fácil, não. Você é muito generoso. Muito bem, precisamos encerrar definitivamente os nossos trabalhos, entendendo que, mais uma vez, cumprimos com a nossa missão, levar até você informação de utilidade pública, até para que você forme a sua opinião, porque do outro lado da tela tem vida inteligente. Que Deus continue abençoando, protegendo e iluminando todos aqueles que têm a responsabilidade, pela delegação do nosso voto, ter comprometimento com os interesses de Nova Friburgo, professor, que é... O que nos une. Nada nos une mais que o amor a Nova Friburgo. Perfeito! Cuide-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.